Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tutorial de Natal, segundo daqui, e vim começando já a sobrancelha. Vou fazer mais detalhado, porém é narrado. Enfim, comecei fazendo a parte de cima, como vocês podem ver, eu vou dando uns risquinhos com a mão leve, e depois eu já prendo meu pincel na pele e vou descendo ele com calma e com a mão leve. Depois de fazer a parte de cima, arrumar direitinho, eu venho fazendo a mesma coisa na parte de baixo. Daí eu dou uns riscadinhos e deixo meu pincel o mais leve possível. Vou descendo, encontrando a parte de cima. Depois disso é só pintar. A pastinha que eu tô usando é a Blonde da Love. E depois eu vou limpar o pincel na minha mão e vou vir fazendo uns pelinhos com a pontinha do pincel, com a mão bem levinho pra ficar bem bonitinho esses pelinhos. Isso é treino, viu, gente? E depois fica assim, fica bem bonitinho. E agora eu vou recortar minha sobrancelha, arrumar os errinhos. E também vou fazer esse corretivo como um primer para minhas sombras. E eu vou ensinar vocês um Smoke Eyes mais fácil que vocês vão ver. Mas tem que ter calma. Enfim, recortei a sobrancelha e tô colocando corretivo na pálpebra. E depois eu já venho com a esponjinha dando batidinhas para espalhar todo esse corretivo. Vou usar a paleta da Jaclyn Hill e as cores vai estar tudo na descrição. Vou pegar com o pincel de esfumar mesmo, pego a sombra e venho depositando em todo o meu olho. Eu vou fazer uma lombinha nesses 3 pontinhos que eu acabei de fazer. Eu vou juntar todos eles fazendo uma lombinha e vou sempre pegando sombra. Não pode ter pouca sombra no pincel. Pego sombra e deposito, pego sombra e deposito. Eu acho bem mais fácil fazer já com o pincel de esfumar, porque se eu fizer com o pincel de depositar, ele vai ficar marcado. Então eu peguei um pincel pequenininho para ser mais fácil de depositar. Essa é a cor mais escura e essa técnica eu prefiro fazer da cor mais escura para mais clara. Ficou desse jeito e agora eu peguei mesmo pincel e vou dar uma esfumadinha para mim poder vir com a próxima cor. Como vocês podem ver, eu tô fazendo bolinha para esfumar bem bonitinha essa sombra. Agora eu peguei uma sombra vermelhinha da paleta. Com outro pincel, esse é um pincel mais médiozinho, não é tão pequenininho, mas se preferirem pode ser um pincel pequenininho, mas daí troquem de pincel. E vou vir depositando essa sombra vermelhinha bem na borda, onde a gente acabou de esfumar esse marrom escuro aí. E daí eu vou dando batidinha, vou dando vai e vem, bolinha, só para depositar mesmo. Depois que eu me concentro mais em esfumar. Primeiro eu deposito a sombra para ela ficar bem pigmentada. E eu vou fazendo isso em círculozinhos, enfim. Agora eu vou voltar com o pincel da primeira cor para dar uma transição entre essas duas cores. E eu vou dando umas bolinhas, como vocês estão vendo, para unir essas duas sombras. Volto com o pincel do vermelho e vou esfumar a bordinha para mim vir com a última cor. Peguei o pincel 136 da Dye Makeup, mas se preferirem podem ser um mais pequenininho. E eu tô vindo com a sombra mostarda da Jaclyn Hill. As cores vai estar tudo na descrição. E vou vir espalhando ela já esfumando. Como vocês podem ver, eu pego sombra e já aplico dando bolinha em cima dessa bordinha da vermelha. Ela some um pouco a vermelha, como vocês podem ver. E eu sempre volto com as outras cores para ficar uma transição bonita. Depois de aplicar e ver que tá bem esfumadinho, eu volto com a vermelha e vou esfumar a transição entre as cores, entre a vermelha e essa mostarda. E depois, se precisar, eu volto com a primeira cor. Mas é bem isso, gente. É tipo voltar com as cores e ter paciência para ficar esfumando. Depois eu vou voltar com o mostarda. Peguei o delineador da Miss Larry, lembrando que todos os produtos e numeração de pincel vai estar na descrição. E vim aplicando na minha linha d'água e borrando para fora, para mim poder fazer uma transiçãozinha de cores. Vim aplicando bastante, ele tá diluído, tá, gente, para facilitar a aplicação. E agora eu vou vir com o pincel lápis, esse é o S30 da Esfumato. E vou vir esfumando a bordinha, fazendo vai e vem, até eu ver que ficou bem esfumadinho, começou a aparecer mais cinza esse preto. Eu posso vir colocando as cores.
E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no olho. Peguei a cor mais escura e vou aplicar na bordinha desse preto. Vou aplicando de vai e vem, não tem muito mistério essa parte. É só saber aplicar pouquinha coisa e construir. Agora venho com a cor vermelha, avermelhadinho, na borda dessa mais escura. Pouquíssima coisa. E depois eu venho com a mostarda, esfumando, dando uma transição mais bonitinha. Agora a melhor parte, gente. Eu fiz uma laminha de glitter. Eu coloquei cola e glitter numa plaqueta, que é a plaquetinha que eu uso para aplicar a base, enfim. E peguei com um pincelzinho de esfumar mesmo e vim aplicando assim com glitter. E o segredo é tu colocar o glitter num lado e colocar a cola no outro. E tu leva o glitter pra cola, que assim fica bem mais fácil de espalhar. Enfim, eu vim dando umas lambidinhas, como vocês podem ver, ó. E depois eu tiro o excesso da cola que tem no pincel e vou dando esfumadinhas nessa borda da cola e do glitter para não ficar uma pasta e não ficar aquela coisa grotesca. E agora eu tô pegando o glitter solto mesmo, sem cola nenhuma, e aplicando em cima para preencher os lugares onde não ficou bonitinho, onde não tem glitter, enfim, ficar mais bonitinho. E é assim que fica praticamente. Mas fica com essa dica aí. É bem fácil, mas tem que ter calma, como eu disse. Agora eu peguei o delineador em gel de novo com o mesmo pincel e eu vou fazer um delineado bem fininho, bem rente ao cílio, só pra mim colar os cílios postiços e não ficar aquela coisa branca que fica por conta do glitter, né? Agora eu tô fazendo um biquinho, infelizmente não deu pra ver, me desculpem pessoal, mas eu peguei só com a pontinha do pincel e vim fazendo esse biquinho bem com calma e leve. Se preferirem podem pegar aqueles pincéis de unha pra ser mais fácil, os pincéis mais pequenininhos. Ó, ficou assim e depois eu venho já aplicando o batom. Eu misturei 2 batons e a cor deles dois vai estar na descrição. E é um batom vermelho escuro, né, gente? Tem que ter pra ficar mais bonita essa make que dá um tchan. E eu vou vir aplicando, faço essas duas xizinho que vocês estão vendo, essas duas demarcação, e depois com isso eu já venho seguindo o desenho da minha boca e desenhando bonitinho com precisão. A numeração do pincel vai estar na descrição também, e é só ir desenhando a boca de vocês. Na parte de baixo eu pinto um pouquinho para tirar o excesso e eu pego lá no cantinho e venho descendo sem medo. Como vocês podem ver, sem medo desce, porque não vai ficar tão grotesco assim. Fica bem desenhadinho, é só ter precisão na mão. Isso é treino, viu, gente? Tanto delineado, tanto boca, tudo de precisão é treino. E depois eu faço o outro lado e depois eu pinto tudo. Pego bastante batom e vou pintando tudo dentro para ficar bem bonitinha a cor. Passado o batom, vamos com os cílios postiços. Botei colinha, esperei dar uma secadinha. Peguei com a pinça no meio e os cílios no meio, apliquei. Depois aplico o canto externo e depois o canto interno, olhando pro lado, assim que nem vocês estão vendo, que é bem mais fácil de aplicar. Enfim, foi esse o tutorial, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa make bem glitterzona, bem tchan pro Natal. E é isso, até a próxima. Um beijo!